No veganismo, pessoal, muitas vezes ele vai casar com o naturalismo. Aí a pessoa vai querer evitar a suplementação. No veganismo, diferente do vegetarianismo, eu tenho que passar B12. Tenho que suplementar. Não há uma referência única. Tem evidências que recomendam 10 microgramas por dia. Tem evidências que recomendam 500. Por que tanta variação? Primeira coisa, que a B12, a recomendação da RDA é 2,4. A gente absorve metade, tá? A gente absorve 1,2. Mas tem muita coisa que influencia nisso aqui. Se usa metformina, a associação com prazóis, né? Pantoprazol, por exemplo, omeprazol, doenças intestinais, fator intrínseco digestivo, por exemplo, alterado na velhice, tá? Por isso que os estudos não são congruentes no valor X. Quanto mais eu ingiro, menos eu absorvo. Quando eu ingiro 10 microgramas, eu chego a absorver mais ou menos 25%, 2,5. Já está muito acima daqui. Quando eu ingiro 500, eu chego a absorver 1%, mais ou menos daqui. 5. Isso é média, tá, gente? Porque depende também dos valores dali da pessoa de captação e informação ali, né? Dessa disponibilidade. Então, ó, eu ingeri 50 vezes mais e absorvi o dobro. Por alguns estudos, tá? Tem estudo que dão 1000 microgramas e absorve 10 microgramas. Porque na nossa célula a gente tem um transporte ativo, que é o que gasta ATP, só que ele é saturado. Lembram disso? Bombas de sódio que vão fazer o transporte do nutriente para dentro da célula, isso sofre uma saturação. Não é quanto mais eu ingiro, mais eu absorvo. E o transporte passivo, que não gasta ATP, ele não é saturado assim tão fácil, mas ele demora mais para absorver e também ele não consegue uma captação tão grande assim, tá? Bom, o que eu recomendo? Chegou o paciente vegano, primeiro você já verifica se ele suplementa, se tem exames de B12 e homocisteína. A B12 sozinha no plasma, ela não é tão fidedigna assim, tá? As referências falam para deixar geralmente acima de 180 ou acima de 220. Só que alguns estudos sugerem que acima de 300 ou 350 é melhor. Tem gente que prefere deixar acima de 500. Eu não vejo muito porquê. Não é que está errado, tá? Mas a diferença de prevalência e deficiência, ou seja, o quanto uma pessoa vai estar deficiente, entre 500 ou 300, é praticamente nula. No geral, eu prefiro deixar acima de 300 e também peço, pelo menos inicialmente, até eu entender o paciente, homocisteína. A homocisteína ela sobe quando falta B12. A B12 ela converte a homocisteína em metionina. Se eu não tenho B12 suficiente, não tenho essa conversão suficiente. Aí a homocisteína sobe, perfeito? Quem mais converte também a homocisteína é B9, que é o ácido fólico, e B6, que é a pyridoxina. Só que no vegano costuma faltar B12. Então, quando a homocisteína vem alta, provavelmente é por deficiência de B12, tá? Eu vi aqui que ele está tomando 10 microgramas de B12 e a vitamina dele no sangue está 260. Já toma isso faz 6 meses. Eu já vejo que está insuficiente. E aí eu não vou aumentar para 20. Geralmente eu passo 100, 300 por precaução. Porque muitas vezes acontecem alterações neurológicas antes de alterações no exame de sangue. Uma pessoa que tem alterações cognitivas no que tange a memória, caminhada, tá? Então eu já passo doses maiores. Então essa é uma recomendação que a gente pode fazer. Pegou com deficiência, você pode passar ou 1000 microgramas dia sim, dia não, ou 500 microgramas todo dia. Deficiência mais séria, pessoal, pegou uma anemia megaloblástica, que é aquela hemácia que está elevada, né? RDW está elevado. A anemia megaloblástica não brinca em fazer dieta para essa pessoa. Já encaminha urgente para o hemato, tá? Porque muitas pessoas não respondem à suplementação B12 oral, nem sublingual. Aí muitas vezes ele vai fazer uma injeção de vitamina B12, na forma de hidroxicobalamina, tá? E o histórico do paciente? Usa alga, geralmente não é uma boa ideia, bater B12 com alga. Eu costumo bater B12 com bebidas fortificadas, mesmo assim eu suplemento. Porque eu não consigo garantir o quanto aquilo é biodisponível frente a B12. Diferente do cálcio, que a gente sabe que é biodisponível sim, tá? Então, geralmente eu passo 10. Quando eu vejo que a B12 está ok, o homocisteína está ok, eu falo, vamos passar 10, daqui umas 12 semanas a gente vê de novo, tá?
Mas é um suplemento barato, né? Qual que é a forma? Tem um monte, metilcobalamina, hidroxicobalamina, cianocobalamina, adenosil. Muita gente fala que a forma ideal é metil, só que a verdade é que não há evidência suficiente disso, tá? A forma metil é que faz isso, quebra homocisteína e metionina, mas a B12 não faz só isso no nosso sangue. Outras questões que a B12 faz, que é formar energia no ciclo de Krebs, é outra via, que usa inclusive a adenosylcobalamina. A maioria dos suplementos é metil, e funciona, tá? Mas é errado falar que tem que ser metil, entendeu? A gente não tem evidência suficiente. Mas eu acabo usando metilcobalamina porque é o que a gente tem mais aplicabilidade de ver na clínica realmente subir a B12, tá? Tá suplementando, não tá subindo? Ah, tá ok, tá ok não, tá 250, vou suplementar, não tá subindo, não tá absorvendo, tá? Isso pode acontecer em paciente com doença renal, doença intestinal, isso pode acontecer com várias medicações que interagem com a B12, principalmente metformina, e aí vai ter que encaminhar para o hemato, perfeito? Mas vegano tem que tomar suplemento de B12 ou fazer a injeção, tá? Vegano tem que tomar, pode ter que tomar suplemento de cálcio. Por quê? A principal fonte são laticínios, correto? A referência do cálcio geralmente é 1.000 miligramas, ou idosos, 1.200, 1.300. Vegetariano é muito fácil bater, né? Porque o cálcio tem os laticínios, tá? Eu até mostro que a absorção do cálcio nos laticínios é menor. Por exemplo, um leite pode ter 240 miligramas de cálcio. Absorve 35%. Vou colocar 30% para facilitar. Um brócolis vai absorver, por exemplo, sei lá, 65%. Aí você fala, pô, no brócolis absorve mais. Só que no brócolis tem menos. No brócolis pode ter, por exemplo, 60%. Então aqui tu absorveu 30, 240. Tu absorveu o quê? Quase 80. Vou colocar 70 aqui que tu absorveu. Aqui não. Tu absorveu quase metade disso aqui, mais ou menos 40. Tá? Aqui foi melhor. Porque lembra que a absorção é menor quanto mais a gente tem. Só que eu tenho que ver o quanto que foi absorvido, o valor total. Então a absorção nos laticínios é menor? É, mas a biodisponibilidade é maior. Tá? Obviamente que o vegano, vocês não vão passar leite de vaca para eles, né? Dá para usar bebida vegetal. São bem fortificadas, eu uso, inclusive, geralmente eu uso 400, 500 ml. Até no intervalo eu estava fazendo uma agora para uma paciente que ela tem síndrome do intestino irritável. E ela também tem alergia ao leite. É um caso bem difícil, né? E aí a gente usou muita bebida vegetal à base de soja, tá? Fortificada com cálcio. E aí outros alimentos já vão ter traço de cálcio, como brócolis, couve, feijão, a gente consegue bater sim. Quando a necessidade é mais alta, idosos, geralmente a gente suplementa para complementar. Tá bom? A suplementação é geralmente 500 miligramas a 1 grama, tá? E tem estudos recentes falando também na necessidade de suplementar em grávidas, tá? Principalmente na primeira metade da gravidez, que elas parecem dificuldade de atingir também essa ingestão, tá? Então, na gravidez, por exemplo, a gente não brinca com evidências menores, não vou levar a sério. Por exemplo, na gravidez tem evidências pequenas que excesso de cafeína faz mal. Aí a gente fala para tentar diminuir, tentar não passar de 100 miligramas. Ah, mas se a evidência é pequena, pô, é uma vida ali. Né? Então tem que tomar muito cuidado. Então cálcio geralmente não pensa muito no veganismo, tá? Dependendo de condições muito específicas, tá? Mas é fácil bater na dieta, né? Agora um cara que é muito mais difícil, principalmente para mulheres, e é que eu garanto que 80% dos nutricionistas erram, não só no veganismo, mas no dia a dia, é não adequar ferro em dieta para mulher que menstrua. Para mulher que menstrua, ou seja, pré-menopausa, não usa nenhum método ali para impedir menstruação, a necessidade é 18 miligramas. Quando é vegana, eu tenho que pegar isso aqui e multiplicar por 1,8. Tá? Dá quase 34 miligramas. Gente, não vai bater, tá? Não adianta passar feijão, grão de bico, não vai bater. Então aqui entra a suplementação. Eu acabei de, inclusive, prescrever ferro para uma paciente. Não era vegana, mas era uma dieta de 1.300 calorias. E obviamente que eu não vou encher ela de carne vermelha, que é o próximo tema. Mas eu tenho que bater ferro. E muita gente erra aqui. Principalmente em dietas para mulheres, que a ingestão calórica geralmente é menor. O sulfato ferroso, ele é sim biodisponível, muita gente fala que não é, está errado. A questão é que ele traz mais transtorno gastrointestinal. Tá? Eu gosto ali muito do ferro polimaltosado. Também a absorção dele é boa também, mas traz menos transtorno gastrointestinal. Então, de vegano, lembra que eu falei que o ômega 3 seria a quarta ou terceira coisa que eu ia pensar? Ferro e B12 principal, tá?
principalmente em mulheres. Se a mulher pós-menopausa já muda, tá? Aí não é 18, aí é 8 miligramas, ok? Só que aí vocês vão multiplicar por 1,8 também. Então, mesmo no caso aqui que seja 8 miligramas, no veganismo multiplicamos por 1,8, tá? Ah, a mulher ela usa contraceptiva, ela não menstrua. Aí nesse caso é 8, tá? Então, a principal perda ali de ferro é pela menstruação. Mas aí como é que a gente avalia, respondendo a tua pergunta, né? O principal fator é hemoglobina, né? Que é o que vai definir se é uma anemia ferropriva, tá? Hemoglobina, mas nós temos outros índices. O ferro sérico não é tão bom, tá? Mas dá para usar. Ferritina, que é o estoque de ferro, não é tão bom. Então a gente vai juntando vários índices, são mais ou menos, né? Mas dá para usar, tá? Que é o estoque de ferro, mas ela altera em doenças inflamatórias. Na própria obesidade sobe ferritina. Então a gente consegue ter uma pessoa com obesidade, ferritina elevada e deficiência de ferro, tá? E aí a gente pode usar saturação de transferrina. Geralmente eu peço esses 4. Saturação de transferrina está avaliando a transferrina, que é a proteína que transporta ferro, frente à capacidade de ligação. Pensa que é, sei lá, um Uber, né, transportando ferro. Quanto de ferro que entra ali? Então, saturação, o nome já diz, saturação, transporte de ferro, tá? Os valores estão ali na interativa, mas geralmente menos que 16% aqui, a gente já vê uma deficiência. Ferritina vai depender do público, né? A gente pode pegar 30, 40 com deficiência, ferro sérico também, tá? Eu peço esses 4. Se o paciente é vegano, ele chega com isso, lembrando que a gente está falando de dieta para emagrecimento, eu já vou pedir isso aqui. E muitas vezes, por precaução, eu passo já suplementação de ferro, tá? Perfeito? Avalie esses 4, tá? Porque os sintomas são muito inespecíficos, né? Falar, não, estou cansado, pô, quem não tá, né? Então é complicado só nos sintomas. São importantes, mas é complicado,